Olá pessoal, vou colocar aqui o foninho, melhorar a qualidade do som. Vamos lá, opa, aí ó, o Cleiton já tá entrando, beleza? Rogério Braga, como é que tá, Rogério? Faz tempo que eu não te vejo aqui. O Max, Lisboa, turma boa, realmente comprometida, né? Fala Cleiton. Jackson, beleza Jackson? Hoje nós vamos fazer, ó, vou até colocar aqui também o tema, né? Que é vou colocar o grande progresso no início da carreira de engenheiro civil. Ok? Vou aqui fixar e vamos ver. O Diego aí já vai estar Vamos fazer um bate-papo hoje com 4 profissionais aí, alunos que estão aí com a gente já há algum tempo aí, alguns meses. Então vamos mostrar hoje o desenvolvimento. Opa! Como é que tá? Tudo bem, Diego? Tranquilo? E você? Tranquilo? Opa! Como Tá hoje me ouvindo, tá me ouvindo bem aí? estou ouvindo bem. Você também está me ouvindo bem? Tranquilo? Bem, muito bem. Então tá ótimo. Então, Oi. correria hoje, né? Você sabe que até nós tínhamos marcado com a Silvia primeiro e a Silvia está correndo aí com um trabalho e que bom, né? Ver a turma aí toda cheia de coisa para fazer, né? E ela vai ser talvez a última. Mas, Diego, que bom que a gente começou com você. Você é um cara realmente que está aí, né, comigo aí pelo menos acho que um ano já, né? Um E ano. um ano. E que desenvolveu muito, né? Um cara que está aí fazendo live, já está, né, compartilhando conhecimento. E um ano atrás você era bem mais preso, né? Bem mais inseguro. Um ano atrás eu não era praticamente nada, né? Você vê que Mas como que a gente consegue desenvolver assim em tão pouco tempo, né? A gente tendo assim o direcionamento certo e tendo a pessoa certa para estar nos ajudando e também ter força de vontade, ter o desejo de desenvolver, a gente consegue em pouco tempo já. Está muito aí no início, mas se olhar para mim há um ano atrás, eu andei muito aí nesse 2020 para 2021. é verdade. E é interessante que o que te fez desenvolver é muito o além, né, daquilo que a gente vê na faculdade, né? Foi justamente É, você começar a ter uma autoconfiança, né? Ter autoestima no sentido de você perceber, né, que a gente está junto nessa, né? Que você tem um grupo de pessoas também que pode te ajudar, o network. E aí, claro, você pegou, ficou comprometido, né, fez os treinamentos, né, também segue outros. Aí a gente conversou, né, com o Pedreirão essa semana passada, e eu sei que você também teve contato com ele, com o orçamento, gestão, e é tudo isso que a gente procura realmente compartilhar, e a nossa alegria é ver, né, quando tem esse avanço, né, como você já ir desenvolvendo, fazendo projetos, fazendo, no caso, também planejamento de reforma, né? Que é um assunto bastante interessante aí, que você só, até... só uma coisinha assim para eu quero falar sobre isso, antes da gente entrar no nosso tema, é que Opa! quem é um engenheiro assim, recém-formado como eu, às vezes, como você falou, a faculdade ela não te prepara para o mercado de trabalho. E o engenheiro recém-formado, quando sai da faculdade, às vezes fica com a sensação de não saber nada, né? Justamente porque
quem sai da faculdade acha que tem que sair sabendo tudo. E você não vai conseguir fazer tudo. Né? É o que eu sempre bato nessa tecla. Sempre tem que formar essa rede, porque às vezes tem um engenheiro ali que faz o estrutural, tem outro que faz o hidráulico, e aí você faz o projeto da planta baixa. Então é sempre ter essa rede, um ajudando o outro, porque não tem condição você fazer tudo. É verdade, realmente é uma parceria. O que eu procuro colocar para vocês, é importante você ter uma noção, né, de um pouco de tudo, né, pelo menos os 20% mais importantes, que, né, eu falo, para vocês poderem até interagir, saber conversar com os colegas, mesmo de outros nichos, né, e saber também, dentro do seu nicho, como é as interferências que ocorrem nas outras áreas, né? E com certeza você vai fazer um trabalho melhor tendo essa visão também, né? Dos seus colegas, do que eles fazem e como eles podem te ajudar também, né? Isso é importantíssimo. E quando a gente tem essa humildade, né? No sentido de que você falou agora, né? De saber que nunca a gente vai saber de tudo, então que a gente precisa mesmo de estar unido com parceiros, né? Com um trabalho realmente que vai agregar ao cliente valor a partir do ponto que tem vários profissionais especialistas, um de cada área, né? Isso tudo melhora bastante. E aí, então, Diego, fala um pouquinho lá, né? De você aí, de como que você está, como que você desenvolveu esse ano, né? Que a gente se conheceu, né? Então, fala um pouquinho. Quem não me conhece, né? Para quem não me conhece, eu sou o Diego, sou engenheiro civil, formei em 2018. Sou daqui da cidade de Jequitinhonha, Minas Gerais, no nordeste de Minas. E estamos aí, né, na caminhada já há um ano, praticamente, que eu estou realmente focado. E eu iniciei mais na parte de projeto. Hoje eu já estou mais focado na questão de reformas e estou também com a parceira minha, né, a engenheira Mônica, aqui da cidade, também fazendo financiamento. Né, captação de clientes para fazer financiamento. E muito hoje, bom. Né, o tema da nossa... Inclusive, ela acabou de entrar aqui. Mônica Veloso é minha parceira, que está comigo aí nessa Seja bem-vindo, Mônica Veloso. Que bom, que bom. Parabéns pelo parceiro, excelente parceiro. Isso aí. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre reforma. Só para eu me situar aqui, não são 15 minutos, né? A gente vai falar por aí, né? Um tempo atrás, as lives, né, era de 1 hora, então a gente teria que falar 15 minutos. Mas agora ela está se estendendo um pouco mais. Então, fica à vontade, coloca suas coisas, e aí a gente vai chamando os colegas, né? Que hoje nós temos 4 pessoas para a gente conversar. É em torno de 15, 20 minutos. Se passar muito, você pode dar uma cutucada aí, para não prejudicar os colegas. Pode. O tema que eu escolhi aqui é sobre planejamento, né, de como planejar a sua reforma, sabe? É porque reforma é uma coisa assim muito tá presente no cotidiano de muitas pessoas, né? Porque quem não quer fazer uma reforma em casa, às vezes quer mudar a cor da parede, da pintura da parede, às vezes por questões estéticas ou por questão de patologias, né? Às vezes teve algum problema de estrutura, ou então erros na execução, e aí tem que fazer essa reforma, né, para questões de correção. Né, o que acontece muito, mais essa parte aí, porque é uma cultura, somente aqui da minha região, da pessoa não achar que o engenheiro não é necessário para construir a casa, ou a obra que ele quiser. Então, ele faz aquela casa lá e não se atém em estar procurando engenheiro para fazer o projeto. E aí, né, a casa pode dar algum problema, aí que ele vai lembrar que existe engenheiro que é para consertar o mal feito aí, podemos dizer assim. Então, se ele talvez chamasse engenheiro lá no início, né, na concepção do projeto, no estudo ali, se era possível construir naquele local, talvez não acontecesse tantos problemas. Né? Então, quando a gente fala em reforma, é muito comum as pessoas associarem
reforma com dor de cabeça, com problemas, estresse, né? E aí a pessoa começa animada, começa empolgada, mas no decorrer do que vai acontecendo da reforma, vem os problemas e aí passa a se tornar um pesadelo, né? Então, essas dicas que a gente vai estar falando aqui, você também, né, que com certeza já fez muita reforma, é para a pessoa não, o cliente não ter esse tanto de problemas, tem que ter um planejamento. Tudo na vida, mas questão de construção, obra, reforma, tem que ter o planejamento para não ocorrer contratempos. E, claro, né, existe contratempos, existe, às vezes, nem tudo sai como planejado, mas o que a gente tenta é evitar ao máximo acontecer esses problemas. Né? Sim, é isso aí. Porque, na verdade, o planejamento em tudo é justamente para você ter um rumo, saber onde você quer chegar, já prever as possibilidades de situações adversas aí, né, que possam acontecer. E aí, quando você vai executar com muito mais consciência, né? Porque aí você já analisou, já pensou, você já construiu aquela obra de forma imaginária, né? Ou mesmo através, né, digitalmente, né? Hoje aí a gente constrói aí através dos programas, né? Que o pessoal, o ArchiCAD, Revit, tudo que também são tecnologias aí que vêm a ajudar a gente, vamos dizer, antecipar aquela construção para já ver todas as possibilidades antecipadamente. E isso vai garantir a reforma ou a construção, né, mais tranquila. E quando é reforma, como você falou, muitas vezes a reforma acontece com a família morando dentro de casa ou com a família com pressa de voltar para casa. Vamos dizer assim, está na casa da sogra, né? Está em algum lugar provisoriamente e precisa entregar. Então, há aquela pressa, e essa pressa impede realmente de ter um bom planejamento, de ter uma tranquilidade, de ser pensado o que quer fazer, o que não quer. Por isso que reforma, normalmente, é a caixinha de surpresa mesmo, né? Que o Eliel falou aí, porque as pessoas não planejam, tá? E claro, ela vai ter surpresa, mas quanto menos planejamento, mais surpresa vai ter, né? Então, é importante ter calma, e ver essas que você falou é interessante também, né? A gente precisa educar o cliente para mostrar para eles que é como uma orquestra. Ontem eu falei disso, né? Você precisa ter lá o cara que toca o violino, o cara que toca o piano, o cara que toca o bumbo, o cara que toca a guitarra, sei lá, e daí tem que ter também o maestro. Então, não adianta ter um pedreiro bom que ele sozinho, ele vai fazer a parte dele. Ele pode ser um excelente pedreiro que vai fazer a parte dele. Mas, às vezes, não faz o planejamento, não tem aquela visão, né, de um orçamento, né, mais apurado, não tem uma previsão de fazer um cronograma dessa reforma com mais detalhes que o engenheiro é capaz de fazer. Então, quando falta esse lado do engenheiro, acontece muita porcaria por aí. E aí o engenheiro é chamado depois para socorrer, né? Isso que você falou é bem interessante, Diego. É por aí mesmo, né? E como é que você tem se virado aí nessa situação? Então é o seguinte, então tudo a questão é do planejamento, né? Você tem que fazer um planejamento, primeiramente financeiro, sabe? É saber com o cliente quanto ele tem para gastar naquela reforma. Eu quero fazer uma reforma, o cliente chega para você, eu quero fazer uma reforma tal, eu quero mudar, aumentar ali um cômodo, quero fazer alguma modificação aqui na estrutura, mas eu tenho X para gastar. Aí você, como engenheiro, como já tem experiência, você fala, com esse valor, infelizmente, não podemos fazer essa reforma tão grande como você está querendo fazer. Então, você tem que, primeiro, definir o objetivo da reforma. Você quer o quê com essa reforma, né? Eu quero mudar a pintura da parede, enjoei dessa cor aqui, quero mudar as cores.
Ou então eu tenho uma casa ali, eu quero dar uma reforma geral nela, porque eu quero vender, aí eu quero aumentar o valor de venda dessa casa. Eu só vou conseguir isso se eu fazer uma reforma. Então, tem N objetivos que você pode estar colocando para o seu cliente com aquela reforma que ele tem. E estabelecer também um teto máximo no orçamento que ele pode gastar. E aí você vai se adequando com o que ele tem disponível e com o que você, com a experiência que você tem e também com a parceria com os pedreiros, os ajudantes e com os donos de loja de material de construção, ver qual material está saindo mais em conta, qual material é de uma qualidade melhor. E aí você pode estar usando e se adequando com aquele orçamento, para depois não ficar um planejamento financeiro muito elevado e a obra ter que parar no meio do caminho. E a Mônica aqui também falando, analisar as prioridades com a grana disponível. Isso mesmo. Você vai ver a prioridade com o que o cliente tem para gastar com aquela reforma. Verdade. E o que você falou é bastante interessante o seguinte. Então, numa reforma, quando a gente vai fazer um orçamento, né, o cronograma financeiro, a gente precisa ter uma maior reserva financeira, né? Ou o que a gente pode chamar, quando a gente faz um cronograma, maior folga, né? Ou seja, não só a folga em termos do cronograma físico, porque pode ter mais imprevisto, então você tem que ter uma folga, ou seja, um tempo um pouco maior, né, mais folgado para você fazer, porque não é que nem uma obra do zero que você começa nova, que você já tem um prazo mais fácil de estimar, né? Então você tem que ter uma folga, tanto na parte das atividades, né, das tarefas, como na parte financeira, bem falado, porque muitas vezes o que acontece é que o proprietário, o cliente, né, ele às vezes conversa lá com um pedreiro, com alguma coisa assim, passa aquele orçamento e ele acha ali que vai ficar naqueles 10 mil, por exemplo, né? E reforma, a gente precisa ter folga, a gente tem que perceber que vai acabar encontrando com situações, de repente você vai quebrar uma parede e ter um pilar, de repente você vai mudar uma parte elétrica, não está bem daquele jeito, você tem que trocar toda a tubulação, todo o cabeamento, às vezes o cabo, né, a carga, né, exige mais da parte de elétrica, então você tem que também acabar mudando tudo. Às vezes o cara vai falar assim, não, eu vou pôr só um ar-condicionado aqui, assim e tal, aí o cara não prevê, né, a carga, não prevê o dreno para sair a água, onde que essa água vai cair em que lugar. Então, quer dizer, são muitos detalhes, né, principalmente em reforma, que acontecem e que são, para o leigo, esse imprevisto é muito maior. Então, se ele não tiver uma reserva financeira, como você falou, ele não vai conseguir. Então, é bom e é importante que o engenheiro, como você falou, seja honesto, né? Honesto no sentido assim, transparente, fala, olha, você não vai conseguir fazer com os 10 mil. Você não vai, porque ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, né? E mostrar, e aí você passa até a ganhar esse cliente, né? Mostrando que você realmente está abrindo os olhos dele, tomando alguns cuidados para que não ocorra erros, né? Então, é uma tarefa difícil. Reforma é difícil, mas olha, eu tenho certeza que se você está fazendo as suas reformas aí, é uma das maiores maneiras de aprender, porque você aprende muito, né? E você falando a questão dos materiais aí também, de falar com o cliente, pode haver muita alteração de preços também de materiais. Às vezes, quando você faz um orçamento de um material, é um preço, mas aí lá na frente, quando o preço já aumenta, e aí você tem que deixar realmente essa folga para o cliente, ou então para o engenheiro também não ter nenhuma surpresa. Apesar de que a reforma é uma caixinha de surpresa, mas a gente não pode ter tanta surpresa assim, né? É isso mesmo. Tem que minimizar, né, essas surpresas aí, porque senão você fica totalmente perdido. Tem gente a gente vê aí situações que você vê reformas que se iniciam
e no fim vira uma coisa tão grande que o cliente acaba parando, ou ele chega a quebrar. Eu já vi empresas que querem fazer, né? Que chegam até a estar numa situação que não consegue terminar a obra, tem que funcionar durante um período com aquela, vamos dizer, com aquele ponto comercial inacabado, né? Então isso é muito chato, isso é falta de planejamento, é falta de um orçamento, é falta de ter realmente uma dedicação de profissionais que conheçam os detalhes, né, de uma obra. E para isso tem que ser bom, por isso que eu falo, você deve estar aprendendo muito com reforma. Com certeza. E, assim, outro item importante também, obra reforma, né, funciona com dois itens importantes, que é o dinheiro, né, que a gente já acabou de falar, e o tempo. Então, além de você planejar financeiramente, você tem que fazer o planejamento do cronograma da sua reforma, né, que é por mais simples que seja, ela tem que ter esse planejamento através do cronograma de obras, para também você não, às vezes, uma obra delongar demais, uma obra que ia ser 1 mês, 2 meses, acaba ultrapassando para 4 meses, e como você falou, o cliente tem a pressa de querer voltar para casa, né? Ou então, às vezes, não tem condição do cliente sair de casa, que ele não tem outro lugar, aí ele tem que ficar ali se adaptando, morando dentro da casa durante a reforma. Então, você tem que fazer esse monitoramento constante do cronograma, para que a obra não demore demais, e aí acaba também havendo contratempos, havendo problemas com essa questão aí. E aí a obra também vai ficando mais cara, né, que é mais mão de obra que você tem que, às vezes, pagar, fica mais tempo na obra, e aí você acaba gerando mais gastos também, né? Perfeito. É interessante esse lado do cronograma físico, que você, quando vai fazer, você já começa a pensar em toda a obra. Então, você está antecipando todo o planejamento. Além de você, depois que a obra estiver acontecendo, que você vai estar controlando ele, né, através de medições, você vai ver, estou no 3º mês, como é que está o meu cronograma? Está indo, está dando certo, não está? Atrasou aqui, onde que eu posso adiantar ali e tal, né? Isso é muito importante um cronograma. E uma coisa que eu considero até mais importante, né, ou tão importante quanto, é o fato de você enxergar as coisas antecipadamente. Ou seja, por exemplo, quando você faz um cronograma, você está lá no 3º mês, você já enxerga o que no 4º mês você vai estar fazendo, sabe? Porque você olha ali no cronograma, você vê, o mês que vem eu vou entrar aqui com gesso, eu vou entrar aqui com, sei lá, as esquadrias metálicas, tal. Então, eu, com 1 mês antes, enxergando o que vai acontecer daqui a 1 mês, eu consigo já preparar essas compras, entrar em contato com os profissionais especializados, né? No caso do gesso, nesse exemplo que eu estou te dando. Então, o cronograma tem essa função importantíssima, que é justamente nos guiar a saber o que nós vamos fazer hoje, porque a gente está enxergando o amanhã, né? E aí, quando chegar o amanhã, a gente está pronto para aquilo, né? A gente está com os materiais dentro da obra, né? A gente já comprou, a gente já está com a mão de obra ali também, né? Então, isso eu acho fundamental, que justamente faz parte de todo o planejamento, programação e controle, né? Que é a gestão da obra, né? Independente se é reforma ou não é reforma. Então, tem muita gente que acha, às vezes, que o cronograma é feito no começo, para ter uma ideia e tal, esquece o cronograma, mas tente seguir. Além de você seguir, já enxergue à frente. Veja o que você tem que fazer hoje, para amanhã tá ok. Para amanhã, porque a pior coisa, quando você não tem cronograma, você não consegue ter tudo na cabeça. O cronograma é justamente para você visualizar a obra como um todo, né? Então, se você, de repente, fica sem cronograma, então passa algumas coisas desapercebidas. E aí chega na hora e fala, putz, esqueci de ver o cara da esquadria, sei lá, esqueci de ver
o pessoal do gesso, tal. Por quê? Porque, na verdade, você fica lá perdido, assim, no sentido ali, na obra em si, naquele momento, e deixa de enxergar o depois. Então, o cronograma ele vai te mostrar isso com mais facilidade e mais tranquilidade. Então, eu acho isso é uma grande função de um trabalho de planejamento, programação e controle, né? O cronograma ser feito e depois ser acompanhado e ser também visto, né? Ter a possibilidade de, através dele, você enxergar as coisas por antecipação. Não é mesmo, Diego? O que você acha? Isso mesmo, é você pegar o projeto lá da reforma e dividir ele em etapas e pegar cada etapa e já estipular o prazo que você vai ter que cumprir em cada etapa, certo? E também, Sim. igual a gente faz com o planejamento financeiro, é sempre deixando aquela folguinha, porque, né, às vezes vai que chove, muda o tempo e aí a obra começa a atrasar, mas você sempre tendo o planejamento por etapa. Então, essa etapa aqui você vai fazer levantar as paredes, se for o caso. Aí na próxima a gente já vai fazer, né, a parte de cumprindo a etapa. Cada etapa você vai planejando, mas já prevendo a próxima. Tendo em mente aquilo que você vai fazer na próxima etapa e seguindo aí o cronograma. Muito bom, muito bom. Diego, o tempo passou aqui, a gente já está falando aí até mais, acho que mais de 25 minutos. O que eu precisava agora de você, né? Eu vou despedir de você, a gente vai ver aí o próximo aí. Não sei se o André Sodati, se tiver aí, tá? Na hora que eu despedir aqui do Diego, aí seria o André Sodati. Se não tiver, aí tem que ser o Cleiton, tá? Cleiton se prepara. O Cleiton tá... o Cleiton, na verdade, ele tá meio preocupado. Tá com medo, mas... ele tem que desenrolar, né? Mas para finalizar... Bom. Opa, que bom. Tem muita coisa... Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco também do Fórmula do Engenheiro. Eu gosto de saber, te ajudou nisso tudo que você está fazendo, né? Nesse relacionamento. Eu vi que você está com a parceria aí com a Mônica, né? Isso tudo, com certeza, foi uma visão que também te ajudou através do nosso treinamento, né? Como é que foi? Foi o que abriu para mim as portas, né? Porque não só as portas, mas abriu a cabeça também, abriu a mente para que eu pudesse realmente perder aquele medo, né? Aquele travamento de falar que eu falei no início, né? De achar que não sabia nada, que não ia conseguir nada. E realmente foi aquela luz ali no fim do túnel e realmente está me ajudando bastante. As aulas, né? Não só as aulas do curso, mas também que dá essa continuidade a continuidade, parceria, né? Que a gente está sempre junto, não é tipo um curso que você compra e acabou. A gente mantém esse contato na fraternidade, né? Quem não sabe o que é a fraternidade, é o local onde as pessoas que têm o nosso treinamento, o nosso curso pago, né, tem um grupo especial da fraternidade, que é onde a gente conversa muito, troca ideias, se ajuda. E isso é nós muito formamos uma rede, né? Uma rede de parceria. Realmente uma fraternidade, um ajudando o outro muitas pessoas, inclusive eu, a gente está conseguindo desenvolver muito aí. Que bom, Diego. Então, até mais, tá? Agradeço. Próximo aí, se Deus quiser, a gente faz mais lives aí, mas com bastante conteúdo aí. Com certeza. Valeu, um abração. Falou. Pessoal, então a gente agora, já falamos com nós temos 4 hoje convidados, tá? E o pessoal aí dando parabéns, valeu. Então, eu vou dar a entrada aqui, o Diego já entrou, né? A Cris também está pedindo, mas eu vou falar agora aqui, Tem bastante gente aqui pedindo para falar, ótimo, que bom, tá? Eu vou dar preferência para aqueles que já estavam marcados, tá?
no caso o Cleiton aí, tá? Mas depois, tendo tempo, eu vou querer conversar com mais gente, sim. Fala, Cleiton, como é que tá? Fala, Júnior. Eu tô aqui suando frio. Deixa eu tentar arrumar o celular aqui. Tô Tá ótimo. improvisando tudo aqui. Mas tá ótimo, tá? A imagem tá E boa, aí, sua Júnior? voz também tá boa. Que bom, cara. Beleza. Olha aí, tá vendo? Você, para quem não conhece o Cleiton é um cara que está sempre comprometido com as aulas, assistindo as aulas ao vivo, participando. A gente tem aula através do Zoom, ou seja, a gente conversa na aula, né, com imagem e som. Mas o Cleiton confessou que tinha um pouquinho de receio da live, né? Rapaz, esse tete a tete aí é meio complicado. Mas, ô Júnior, eu tenho que Fala. confessar que o meu ponto fraco acaba sendo meu ponto forte, porque o medo faz com que a gente se prepare melhor, né? Isso, é verdade, é verdade. Você sabe que, ó, você falou uma coisa que me lembrou uma outra coisa que não tem muito a ver, mas na verdade tudo na nossa vida tem relação, né? Eu lembro que há muito tempo, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu já gostava eu queria falar, mas eu tinha medo também de falar em público, fazer palestra, porque naquela época não tinha live, não tinha internet. Então, quando a gente falava, a gente tinha que fazer palestra, tinha que estar lá com um público de 50, 100, 200 pessoas, né? E aí eu fiz um curso de oratória, naquela época tinha um curso de oratória. E aí, durante o curso, o nosso mestre lá de oratória, ele falava o seguinte, que, na verdade, o discurso de improviso, o melhor discurso de improviso é aquele que você se prepara. Não existe o discurso de improviso que não seja preparado. Se ele for bom, é porque ele foi treinado e preparado. Então, o que você falou é isso aí, ó. Na verdade, quando a gente vai e prepara, e na verdade você tem conteúdo, você tem feito coisas, né? Você tem trabalhado, tenho visto seus trabalhos de projetos, renderizações, imagens, vídeos. Conta um pouco aí do seu trabalho que você tem desenvolvido aí. Eu me formei no final de 2019, né? Sou, assim como a maioria aí, sou recente na área. E a princípio, desde a época da faculdade, eu já gostava de projetos, né? Por conta dessa minha timidez, é o que eu te falei, pelo medo, a gente procura se preparar e acaba se preparando melhor. O medo de encarar o cliente fez com que eu falei, eu preciso aprender um 3D para poder apresentar para o cliente a minha ideia. E nisso aí acaba que acarretou que estou sendo reconhecido na área aí pelo meu trabalho, graças a Deus, no meio dos meus colegas, os clientes também, graças a Deus. E comecei com a regularização de imóvel, né? Foi a primeira oportunidade de trabalho, foi a regularização de uma obra. E desde então estou me especializando, é um nicho muito bom aqui na cidade de Ilhéus. Tem muita casa irregular, né? Sim. Então estou pegando firme nessa de projeto de regularização de imóvel, projeto arquitetônico, 3D, e projeto de reforma também. O projeto de reforma aí, juntamente com o projeto de reforma, a gente faz o orçamento, do jeito que o Diego falou aí, o orçamento e o cronograma. Um planejamento estratégico, né? Sim, sim. É isso, esse sou eu. Então, Cleiton, mas você vê que é o seguinte, ó, você começou a fazer isso que a gente estava falando até esses dias, que o importante é começar. De repente, você mexia com um projeto, apareceu regularização. Pô, vou pegar esse desafio? Vou. Você pode ter certeza que você está preparado. Quem fez 5 anos de faculdade de engenharia civil, arquitetura, pode ter certeza que vai achar o caminho. Que a gente quer estar pronto. A gente nunca vai estar pronto. A gente está pronto para procurar o caminho, mas não para simplesmente já saber tudo, né? A gente adquiriu conhecimento, mas saber, você só vai saber fazendo, né? O que eu falo. Se você não fizer, você tem o conhecimento, que nem ler um livro. Você lê um livro, você tem o conhecimento.
Agora, se você praticar aquilo, né, no seu dia a dia, aí você vai saber o que é aquilo, você vai vivenciar, né? Quem vivencia, ele realmente vai aprender. E no teu caso, você pegando, de repente, observou o mercado aí, viu que as pessoas precisavam de regularização e precisam muito disso, isso é no Brasil todo, e é uma coisa que relativamente simples, porque você, muitas vezes a regularização, ou a pessoa não tem projeto ainda, então aí você vai fazer, você vai chegar lá, vai medir a casa dela e vai desenhar aquilo que já está pronto. Ou se não, muitas vezes é uma casa que houve uma ampliação, né? Às vezes você vai regularizar que a casa ela foi acrescida e não tem aquela diferença. Então, você vai fazer o seu projeto em cima daquilo que já existe. E o grande lance é que aí, a partir disso, você começa a ter contatos, né? Contatos na prefeitura, contatos com outros profissionais, e contato com os clientes, e aí de um cliente surge outro, né? Legal, quando você atende bem um cliente, ele vai te indicar para um amigo, para um primo, para um parente, e isso vai gerando muita coisa. Ô Júnior, e o grande interessante dessa história é que meus principais clientes são os colegas de faculdade, né? São os colegas que não sabem fazer o que eu faço e acabam prestando esse serviço para eles. Então, outra coisa também... É uma parceria, né? Quando aparece um projeto de regularização, a gente agrega 2 serviços. Um serviço de realizar o projeto. Sim. E a consultoria, que nada mais é do que sair, fazer o serviço, aquele serviço burocrático, serviço de prefeitura. Sim. Que ninguém gosta de fazer, algo que... Eu vou contar um segredo aqui pro pessoal que é tão simples e o pessoal não gosta de fazer. É apenas você ter um bom relacionamento com quem está lá do outro lado do balcão, né? É isso aí. Júnior, deu uma travada aqui. Deu uma travada, mas a voz estou te ouvindo. Tá, realmente, beleza. A imagem deu uma travada. Vai ver que vai voltar. E realmente o burocrático assusta, né? Aí acaba que o pessoal acha que não, é muito difícil, é muito complicado, mas... Mas é só achar o caminho, como eu falei no começo, achou o caminho e achou as pessoas certas que vão... Porque na prefeitura, é que nem, por exemplo, se alguém... Assim, tem gente que dá curso de regularização de obra, vai, tudo bem, não vou dizer que seja... Mas se você, que é engenheiro, formado, for lá na prefeitura e falar, olha, você fala lá, tem um engenheiro, com certeza tem um engenheiro na secretaria lá da prefeitura, né? Aí você vai chegar lá e falar assim, ó, preciso regularizar essa obra, o que eu tenho que fazer? Ele vai falar, ó, você faz o projeto assim, faz o memorial descritivo, tal. Aí você pega, isso você sabe fazer, você vai fazer. Aí, de repente, você fica alguma dúvida e tal, mas você fez alguma coisa, leva lá na prefeitura, conversa com aquele cara, que é o que você falou, é relacionamento, e fala assim, ó, é isso aqui? Ah, não, faltou isso. Ah, tá, então tá bom, pá. Aí você faz o seu primeiro. O segundo, você vai repetir aquilo lá, aquela sequência de passo a passo. Né? Aí, vamos dizer que você encontrou uma obra que é um pouco diferente, tem alguns detalhes diferentes, sei lá, que está numa lei de zoneamento diferente e tal. Aí você vai, então quando é assim também tem que fazer isso. E aí você vai acrescentando. Quando você vê, você está fazendo tranquilamente com os pés nas costas, né? Vamos dizer assim. Mas por quê? Porque você foi e fez, né? Você foi e começou a fazer. É isso que a gente coloca aqui. Então, assim, vamos dizer, quiser fazer o curso, faz, mas se não, você mesmo acha o seu caminho. Vai lá, você vai fazer e sempre tem alguém para te orientar, porque o pessoal lá da secretaria, com certeza, eles vão orientar, porque eles não estão lá só para aprovar ou não aprovar. Né? E quando eles não aprovam, eles vão notificar, faltou isso. Tudo bem, isso faz parte. Às vezes você não acerta na primeira, na segunda, mas depois você vai acertar e os outros vão por consequência, né? Então, aí que é bacana. E isso vai te dando o que eu falo, né? Que é a primeira coisa importante para nós. Autoestima. Você vai vendo que você está conseguindo fazer. Que você é capaz de fazer, né? Você sai daquele medo que você tinha antes e passa a ter mais tranquilidade. E as coisas começam... Júnior,
Oi. A minha primeira regularização, eu fui todo confiante, achando que estava tudo certinho. Fui lá na plotadora, fiz 3. Imprimi 3-0. Pô, levei lá, R$ 15 cada uma, 45 conto. Levei, todo confiante. Aí o cara olhou o primeiro pavimento, saiu marcando. Primeiro pavimento, marcou. Ó, tem que corrigir isso aqui. Aí me devolveu as 3 cópias. Aí eu falei, porra, já foi 45 conto embora. Na segunda vez, aí eu imprimi só uma. Ele corrigiu o segundo pavimento. O pessoal da prefeitura é assim, ele não vai corrigir tudo de uma vez, corrige pavimento por pavimento. Até porque tem o corpo daqui do LOP da prefeitura de Ilhéus é composto tudo por arquiteto. Então, quando pega um projeto de um engenheiro para conferir, aí, desculpa aí, Júnior, mas eles sacaneiam. E aí, eu sei que eu gastei mais ou menos uns 150 conto de plotagem para regularizar o meu primeiro imóvel. Já no segundo, eu fiz a primeira revisão, fiz uma cópia só. E aí não tive retorno nenhum, só tive que fazer as outras 2 cópias para... Tudo é isso, é começar. Teve um colega há um tempo atrás que me perguntou, Cleiton, onde que você fez o curso? Falei, o curso a gente faz se jogando, na prática. Até porque cada prefeitura tem a sua lei de zoneamento diferente. Isso basta você seguir os princípios e conhecer o plano diretor da cidade, a lei de zoneamento e trabalhar dentro do que a lei pede, né? Verdade. Esse é o melhor curso que tem, é você fazer. Por isso que, na verdade, é o seguinte, essa parte que é técnica, você acha o seu caminho. Por isso que nos meus treinamentos, os meus cursos que eu passo, é aquilo que não tem, é estratégia, é como você atender, como você ter, que nem é, por exemplo, isso, né? Você começar e vai fazer seu network. Então, porque às vezes se ninguém fala isso, você acha que você fica meio preso, você fica meio, vão achar que eu sou engenheiro formado, mas eu vou chegar lá e vou perguntar como é que faz, né? Fica com medo, é bobagem. Vai lá e pergunta. Aí você aprende, que nem você falou, errou a primeiro, gastou 150 pau, com certeza isso dói no sentido de que você vai tomar mais cuidado. A próxima vez você só tira uma cópia e leva lá. Às vezes você mal tira a cópia, imprime num papel A4 mesmo, leva lá e fala, isso aqui tá bom, né? Não, não tá. Porque às vezes, que nem você falou, vamos dizer que você tem 2 pavimentos. Aí ele olhou um pavimento embaixo e às vezes as regras é a mesma para o segundo pavimento. Então, às vezes ele não fala, mas você tem que aprender que aquilo tem que mudar, então o outro pavimento teria que mudar também, né? Então tem muita coisinha que é o quê? O aprender mesmo, né? Não é simplesmente copiar e colar. Não, você está consciente o porquê que tem que ser feito daquele jeito, né? Então aí que é bacana a coisa. E meu outro segundo nicho, o primeiro, que está sendo o mais rentável, que no caso é a regularização de imóvel, o outro é o projeto, né? Que já está sendo reconhecido aí pelos clientes, pelos colegas de profissão aí, o projeto 3D com renderização, humanização, sim, né? E a gente tá ganhando mercado com isso aí, graças a Deus. Olha, eu queria deixa eu falar um pouquinho agradecer a aqui, presença também da Camila Soares, que está aí, ó, que bom, faz tempo que eu não converso com ela, vamos fazer uma live logo aí. E aí, Cleiton, fala aí. E outra coisa, agora eu vou falar como que eu cheguei a esse nível, né? Graças aí, assistindo aí uma aula de uma live, né? Eu nunca curti muito internet, negócio de rede social. É tanto que o meu Instagram tem pouco tempo, tem pouco mais de 1 ano. E aí me falaram de até esqueci quem foi. E aí você estava participando bastante da live dela. Você não era o convidado, mas você participava bastante. Aí eu falei, vou começar a seguir, que ele tem bastante entendimento. E aí foi quando
você começou a fazer live, aí eu comecei a acompanhar e achei show de bola. E o jeito que você explica da gente se impor para com o mercado, né, como autoridade, porque a gente sai da faculdade igual um gatinho, né, com medo, todo temeroso, sem saber o que vai ser aqui fora. Mas graças aí a sua explicação e de mais alguns feras da engenharia aí no Instagram, a gente sabe se posicionar no mercado, né, como um profissional. Antes pegava um projetinho, ficava com medo de cobrar 600 conto, 700 conto. Hoje a gente está cobrando 7, 8, 6, entendeu? Sem medo, porque a gente tem o nosso valor. Isso mesmo. É isso. Só tenho que agradecer. É isso aí. É isso aí que a gente fala. Pegou autoconfiança, né, autoestima, porque tem que saber que, né, que vale. Você não fez 5 anos de faculdade e achar que aquilo lá é muita coisa que você aprendeu. Isso você vai ajudar as pessoas e com todo esse conhecimento. Então tem que ter valor, sim. Que bom, Cleiton. Eu acho que valeu a conversa. Tá vendo? Enfrentou a parada, mais uma, né? Quando a gente enfrenta as coisas, a gente vence mais um limite, né? Uma vez eu estava conversando com um grupo de jovens, né? E eu fiz um discurso lá para eles, numa reunião, e falei que na vida da gente é que nem um videogame, né? Porque eles jogam muito videogame. E esses videogames sempre tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. E para você subir de fase, você tem algum desafio, né? Você tem que ir lá lutar, você tem que ganhar alguma coisa, entrar numa porta lá, ganhar mais tesouro, né? Lá nos videogames. Então, na vida é assim também. A gente tem que ir subindo de fase e cada fase que a gente sobe é uma satisfação, é uma alegria, né? E eu estou contente de ver você aí, né? Que se formou em 2019, você esteve com a gente em 2020, praticamente o ano inteiro. E quanto você desenvolveu, aprendeu e, né, começou a desenvolver projetos, ficou reconhecido, agora regularização, está fazendo também. Tá, já que nem você falou, cobrava 600, agora você já está cobrando 6 mil. Que beleza, parabéns. Muito bom. Obrigado, Júnior. Só tenho que agradecer só pela oportunidade e realmente é um avanço eu ter chegado até aqui. O TCC para mim, eu acho que foi um dos piores dias da minha vida, porque tava tudo certinho, na hora deu tudo errado, então. E para chegar onde eu tô aqui, o avanço foi grande mesmo. Obrigadão. Que bom. Então, até mais. Agora eu vou chamar mais um aí que tá na espera aí. Beleza? Beleza. Valeu. Então, pessoal, Valeu. se tiver mais pessoas aí que querem bater o papo, tá? Tem o André Sodati, que tinha falado que estava querendo conversar, tá? A Silvia tá aí também, se quiser entrar é só pedir, vamos lá, ó. Aqui agora eu já vejo aqui se tem as pessoas aqui, ó, o Cleiton já foi, a Cris, se der a gente conversa, eu tenho o Marangoni também, mas como a Silvia estava programada, eu vou conversar com a Silvia aqui, tá bom? Depois, tendo mais tempo, a gente pode conversar com mais gente, que está com bastante gente interessada em bater papo aqui hoje. E a Silvia é também dessas pessoas que, com muito comprometimento... Silvia, eu já liberei aí para você entrar. Se você não apareceu para você, você entra e sai. Isso, já entrou. Beleza. Deu Como é certo. Que você tá? Opa! Na correria, né? Tô assim, ó. Só deu para lavar o rosto, colocar um batom e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Não, isso demonstra, né, que você é realizadora, faz as coisas, né? Isso já demonstra desde o fato, né, de você ser uma professora de escola municipal, né? Ou é estadual? Isso, municipal. Então, e aí fez engenharia,
aí é duro, com certeza, você começar a fazer as duas coisas, né? Ou mesmo começar uma coisa nova, né? Porque você está naquela inércia de sempre ser uma professora, as pessoas te enxergam como professora, como é que vão te enxergar agora como engenheira, né? Exatamente. Mas você está com bastante coisa. Conta aí, como é que está sendo essa evolução aí de você aí no mercado? Então, eu estou, antes de tudo, né, eu quero aproveitar e parabenizar ali, eu só consegui ver o Cleiton, né, o Cleiton saiu muito bem, parabéns, muito orgulho do meu parceiro, a gente tá junto aí no grupo, né, e eu fico muito feliz quando as pessoas superam, até mesmo pelo meu histórico de professora, a gente sabe que é muito difícil falar em público, a gente sabe que é muito difícil enfrentar nossos medos, mas quando a gente, como você bem disse, né, quando você enfrenta os seus medos, você se supera, a sua autoestima melhora, e o primeiro passo é o importante, o resto é mais fácil, só o primeiro que é difícil, o resto vai ladeira abaixo, né? Muito bom, é isso aí. Então, Júnior, eu estou naquela transição, né, de professora para engenheira. Graças a Deus, né, tenho trabalho. Eu até estava conversando com outra colega, a Tatiana, que é do nosso grupo também, né, que eu tô meio, né, tô naquela, não sei se peço para diminuir minhas horas, e daí há um impedimento, né, para diminuir minhas horas no município. Então eu já estou dispensando projetos, eu já estou assim, né? Porque eu não consigo. Antes eu fazia uma média de 4 projetos semanal, era a minha projeção, digamos assim, desculpa, semanal não, mensal, né? Só que agora eu já tenho que diminuir para 2, porque eu vejo que eu não dou conta, porque senão o que vai acontecer? Eu vou trabalhar o dia inteiro, as 40 horas semanais. Como antes eu dava aula das 7h20 às 10 da noite, eu coloquei os projetos de engenharia no lugar. Só que eu vejo que eu não dou conta, porque você fica focado naquilo ali e você não tem vida social, né? E é importante você equilibrar aí essa vida, né? Não é só trabalho, né? Então a gente tem que cuidar de família e N coisas, né? Mas, assim, toda essa transição, né? Eu creio que a gente tem que assumir os riscos, mas é um risco calculado, digamos assim, né? Não dá para você abrir mão de todo, mesmo porque eu lutei por esse concurso. Não é fácil passar num concurso público. Então, assim, eu tenho que honrar esse concurso e estou nessa transição para a engenharia. Mas estamos aí, né? À medida que der, eu vou me desvencilhando de lá e vou assumindo aqui, né? E assim por diante. O importante, eu tenho feito aí, para quem não sabe, não está acompanhando, acompanhe, uns vídeos todo dia, às 7 horas da manhã, um vídeo que eu coloco lá de 5 a 10 minutos, é coisa assim, para normalmente acordar né, ou se não, estar indo para o trabalho, alguma coisa assim, e assistir. E eu falo sobre isso. No teu caso, você tem que descobrir, né? Mas isso é com calma, como eu falo no próprio vídeo, qual é o seu propósito de vida, né? Ou seja, né, você está numa encruzilhada, né? Você é professora, eu tenho certeza que é um dom fantástico, né? Você poder educar, ensinar. Eu não sei se é professora assim, dos primeiros anos. Agora estou nos primeiros anos, mas aula de matemática também. Então, alfabetização, né? Tudo isso é muito gratificante. E tem pessoas que o propósito de vida é esse, e tudo bem. E tem, de repente, na sua encruzilhada, um caminho aí como engenheira civil, e de repente você também está despontando, eu sei que você tem feito os projetos, você dá treinamento de Revit, eu sei que você tem também conhecimento em projetos estruturais, e eu sei que você também está fazendo obras com terraplanagem. Quer dizer, isso tudo, você se formou quando? 2018, 19? 18. 18. Então, você tem 2 anos para ter 3 especializações, além de ser professora, né? Então, realmente, isso... E a gente percebe também, que eu tenho que falar aqui, que você é uma pessoa frequente nas aulas, né? Que a gente faz as aulas nossas ao vivo, pelo menos 2 por mês, né? E você está sempre presente, participando, e é por isso que você é assim, por isso que você tem resultado, por isso que a gente vê, né, esse sorriso no rosto, a alegria, isso tudo é consequência disso. Então, aí você vai ter que ir buscar o seu caminho, porque como que você vai também ficar com a sua família, né, fazer o seu esporte, que eu sei também que você faz, eu vejo lá algumas coisas, tipo
não sei se andar de bicicleta, correr, escalada, né? Bicicleta. Escalada, Então, quer dizer, é uma vida bastante, né, com vivacidade, né, com muita motivação, mas você não pode se esgotar, realmente, né? Tem hora que você vai ter que dar, tipo, como você está fazendo, né? De repente você está dando uma certa prioridade ali, as escolas, que é uma segurança, a gente sabe, com um concurso público, né? Ele tem uma segurança ali, porque você sabe que vai estar ganhando aquilo, e se você se aposentar um dia, você vai ter um salário até legal, né? Referente a uma aposentadoria diferenciada. Mas aí você vai ter que ver se você, de repente, no seu sangue aí circular mais essa vontade de empreendedorismo, de você se atirar mais na engenharia, de conquistar mais clientes, de repente, aí você vai ter que opinar aí, né? Muitas vezes até mesmo em deixar a escola, né? É verdade. Não, exatamente, mas assim, como eu falei, né? A gente está assumindo os riscos calculados, né? Aos pouquinhos eu vou me desvencilhando e estamos juntos aí, né? Mas aproveitando que você falou sobre toda essa questão, né? Quem me vê hoje, às vezes acha que é um milagre, né? Mas como você bem colocou, eu faço parte do grupo do Júnior, já fiz o curso dele, né? Assisto às aulas. E mais importante do que o conhecimento é você agir, você colocar aquilo, né? Porque conhecimento sem ação, né, só é informação. Né? O conhecimento ele só passa a ser conhecimento quando você coloca ali, quando você realmente vê o resultado e você vai em frente. Né? Então, as aulas ali foram muito importantes, porque como professora eu já achava que tinha algum conhecimento. Né? Então, eu me formei, mas depois eu vi, hoje eu ainda estava conversando com uma colega de trabalho, que quanto mais conhecimento você tem, menos você acha que sabe, né? E é muito importante, assim, esse network ali, né? Você participar de pessoas. Tem um mentor que eu tive, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, ó, que aves da mesma plumagem voam juntos. E é verdade. Não faz sentido eu participar de um grupo de pedagogia se eu realmente quero escalar a minha carreira na engenharia civil. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás das aves que era da mesma plumagem que a minha, né? São os engenheiros. Então, qual é o melhor lugar para que você consiga escalar a sua carreira? É no meio dos engenheiros. Talvez você não precisa. Outro dia uma colega falou que ia fazer mestrado no exterior, né? Estou falando muito rápido? Porque eu falo muito rápido. Júnior, como é que tá aí? Não, tá ótimo. Pode falar, tá ótimo. Então, assim, ó, às vezes você não precisa procurar um curso lá no exterior, lá não sei aonde, o fulano de tal, com o guru não sei do que, né? Hoje eu vejo assim, ó, que o mais importante, os brasileiros, né, o Brasil aqui, ele tem muita informação, muito conhecimento e muita gente boa dentro da engenharia, né? E a experiência do Júnior, olha, foi de suma importância para mim, né? Participar do grupo. Ontem mesmo, né, nós tivemos um bate-papo ali sobre marketing e tal, sobre, né, divulgação, que é o que eu vou falar um pouquinho ali. Nosso tempo aqui é corrido, não vou conseguir falar muito, né, mas... Fica tranquila. O que eu consigo... O Instagram tá bonzinho, tá dando mais tempo hoje. Que bom, que tem dia, né? Então, partindo daí, eu até fiz uns tópicos ali, né, sobre inspiração, né? Hoje, eu pego um pouquinho que é de melhor de cada pessoa. Então, a minha inspiração foi o Júnior. Depois teve outras pessoas que compartilhou ali, que eu fui vendo, essa pessoa faz assim. Não existe o certo e o errado, né? Existe aquilo que dá certo para você, né? Então, o que acontece? No começo, eu fiquei meio perdida. Agora já vamos falar ali um pouquinho sobre essa questão de divulgação. Eu começo da onde? Quem vai ser meu primeiro cliente, né? Então, eu lembro de uma aula que eu tive ali, que o Júnior falou sobre falar, né? Sobre falar do que você faz, do que você quer fazer. A princípio, eu sei que 99,9% das pessoas têm dificuldade de saber qual é a minha aptidão. Eu sou engenheira civil, mas eu não sei ou engenheiro civil, mas eu não sei exatamente o que eu sei fazer. É projeto arquitetônico, é estrutural, é patologia, qual é, né? E hoje eu posso te dizer que você pode se preocupar em conhecer o global. Até uma aula do Júnior falou sobre isso, né? Você tentar ganhar conhecimento um pouco de cada, porque no momento que aparecer a oportunidade, você já vai estar preparado e você já vai estar incluso ali num grupo de pessoas que tenham o mesmo foco, né? A mesma meta que você.
né? E eu acho legal isso, que não tem aquela de concorrência. Hoje eu vejo assim que o mercado ele é muito grande, né? O mercado ele comporta todo mundo, porque nem todo mundo gosta de estrutural, nem todo mundo gosta de arquitetônico, tipo o Cleiton, eu gosto bastante de arquitetônico, né? E então nem todo mundo gosta de trabalhar com patologia. Eu sou uma que eu não gosto de trabalhar com patologia, não sou muito afim, né? Não trabalho com execução. Hoje aconteceu um problema que, né, eu fiz o projeto e o pedreiro queria executar de uma forma diferente. Então eu tive que ir lá, mas hoje, normalmente eu não vou na obra. Eu faço o projeto e não vou, né? Eu só vou quando termina para tirar foto e tudo mais, né? Então todo mundo tem uma aptidão, todo mundo gosta de alguma coisa diferente. O Júnior gosta de uma coisa, eu gosto de outra, e assim vai, né? Então eu vejo que tem pessoas que se preocupam, que não gostam de compartilhar o que sabe, porque tem medo da concorrência. E eu quero te parabenizar, Júnior, porque você compartilha muito, você entrega muito. É porque a gente vai tendo segurança. Aquele que não compartilha tem medo, tem segurança e não cresce, porque ele vai continuar daquele jeito. Agora, cada vez mais que você compartilha, a reciprocidade... eu, por exemplo, né, compartilho com vocês muita coisa e eu tenho um retorno que é diferente. Não, muitas vezes eu aprendo com vocês também. Não vou dizer, porque às vezes vocês trazem novidades, trazem situações diferentes e eu vou procurar saber e tudo. Mas, além disso, eu tenho também o retorno da satisfação. Depois de 33 anos, de ter visto um monte de coisa e hoje eu poder passar para alguém e ver que essas pessoas têm uma evolução por isso, né? Então, muito bacana isso, né? É muito satisfatório. Exatamente. E falando agora um pouquinho sobre a questão de divulgação, né? Então, dentre tantos conhecimentos que a gente já tem, e a gente tem que cada vez ganhar mais conhecimento, e isso é para a vida inteira. Não adianta pensar que você vai se formar, vai ser um engenheiro estrutural, por exemplo, ou, né, sei lá, arquitetônico, e acabou ali, né? O mundo está mudando e você também muda. As suas prioridades também vão mudar, os seus gostos vão mudar. E o importante é você sempre estar procurando conhecimento, né? Então, nessa questão de divulgação, numa das aulas, em duas oportunidades, o Júnior deu uma aula top, de bastante, eu acho que 3 horas, né? 3 horas, e parece que a minha cabeça explodiu, né? Aí o que acontece? Isso daí é um processo psicológico de aprendizagem, né? No primeiro momento você recebe bastante informação e o seu cérebro está assimilando aquilo ali, né? O que acontece? No segundo momento você já fica meio confuso. O que eu aplico primeiro? Tem muita coisa para aplicar, né? Então já vai ali uma dica ali, né? Você escolhe uma ação e vai e faz, mete a cara. Vai e faz, porque é muita informação, ainda mais num grupo desse como o Júnior, né? Então, de que forma, dentre todas as formas que foi apresentada ali, qual é a forma que eu escolhi para mim divulgar o meu trabalho, né? E encontrar o meu primeiro trabalho, que foi um projeto estrutural, né? Foi na rede social, né? Porque para mim foi mais fácil a rede social, né? Sim. Por quê? Financeiramente, o outdoor não, né, seria um valor absurdamente alto para mim no momento. Jornal aqui não é uma cidade que o pessoal tem essa cultura de assistir jornal, e outras fontes ali de divulgação que o Júnior colocou pra gente. Então eu escolhi o Instagram, né? Eu passei o meu Instagram de uma rede social para uma rede de informação, né, para entrega de conteúdo, né? Meti a cara e falei, peraí, eu tinha vergonha, vocês não acreditam. Apesar de ser professora há 10 anos, eu tinha vergonha de falar para a câmera. Hoje eu falo com naturalidade, mas eu olhava com esse negócio redondinho aqui, eu vidrava, eu não sabia nem o que eu estava falando. Isso é normal, porque tudo que é novo, né, acontece isso com a gente, né? Então, a Daíla tá aí. Boa noite, Daíla. Então, eu escolhi divulgar o meu trabalho. Então, aí você vai dizer assim para mim, mas como é que eu vou divulgar se eu nunca trabalhei e não tenho nenhum projeto? Peraí, você fez curso, né? Você fez, de repente, um projeto arquitetônico ali nesse curso, então é o seu primeiro trabalho. Significa que você sabe fazer. Você se especializou naquilo ali, você buscou conhecimento, então é o seu primeiro trabalho. Não precisa ser algo pago para ser o seu primeiro trabalho. Então, o meu primeiro trabalho foi de um curso que eu fiz em Revit, né? E depois desse eu fiz mais 4, né? Eu quis me especializar mesmo em BIM. E a partir dali, uma empreiteira me ligou e perguntou, mandou mensagem no Instagram. Olha só, gente, Instagram.
tá? Que você acha que o Instagram serve para mostrar que você está bebendo sua cachaçinha ou sua cerveja. Não, vamos mudar esse negócio aí, né? O Instagram é uma rede e por incrível que pareça, os clientes também acabam procurando como você é pela rede social, como que você se comporta, como que você fala, que gosto você tem, né? E assim por diante. Então, ele me procurou, ele falou, eu gostei do projeto que você fez, você faz projeto estrutural? Eu estou precisando de uma engenheira para fazer um projeto estrutural. Não era nem o trabalho que eu apresentei, né? Era um outro, falei, não, eu faço. Morrendo de medo, né? Aí tá as parcerias, porque o primeiro projeto estrutural quase tive um filho. Quase me deu. Na verdade, eu tive um filho, era o quarto filho, né? Então, eu procurei uma parceria, tá tudo bem. Não significa que você tem um canudo ali, que você tem um título, significa que você sabe de cabo a rabo, né? O primeiro dá medo, você tem que procurar uma parceria, tá tudo bem, tá tudo certo, né? E deu tudo certo, né? A gente conseguiu fazer, e do primeiro veio o segundo, veio o terceiro, e eu passei a profissionalizar muito mais o meu Instagram, e depois eu fiz um curso de tráfego, para entender como que é um gestor de tráfego. Então, olha só, o engenheiro, além do conhecimento técnico que ele precisa ter, ele precisa também, aí agora eu vou falar, né, sobre a questão de tráfego. O tráfego é muito importante, mas se você é uma pessoa que não sabe se comunicar, ou de repente você não tem equipe, eu não tenho equipe, né? É só eu e pronto, para fazer tudo, né? Então, eu preciso saber me comunicar com o meu cliente, né? No momento que eu vou falar sobre dinheiro financeiro, no momento que eu vou apresentar para ele o conhecimento que eu tenho, no momento que eu vou me apresentar para ele, as ideias que eu tenho, tudo isso a gente tem que desenvolver, são competências, não é nem habilidades, são competências, né? São competências que você precisa desenvolver ao longo da sua carreira. O tráfego sozinho, ele não faz milagre, e a divulgação não faz milagre, né, Júnior? Então, digamos assim, o Júnior captou a gente por tráfego, certo? Eu conheci o Júnior por tráfego, digamos assim. Se eu tivesse uma conversa com o Júnior, visse que ele não tinha toda essa competência que ele demonstra ter, acabou. Meu cliente eu perdi ali, ele me perdeu, digamos, que eu sou a cliente dele agora, certo? Então, a mesma coisa acontece com a gente. Por isso que é muito importante você sempre procurar o conhecimento. Tem gente que procura primeiro o cliente e depois procura o conhecimento. Você já tem que ter uma base ali. Se você não tiver uma base, o negócio vai ruir e vai ser problema, né? Então, aí a questão do tráfego, existe duas formas. Você pode se divulgar de forma nacional ou local. Eu tentei das duas formas, né? Também você pode, eu uso o tráfego pago, mas a pessoa pode também utilizar o tráfego orgânico, né? Que é o tráfego gratuito, através das hashtags. Tem pessoas que conseguem muito resultado. Nós temos uma no grupo que é a Tatiana, né? A Tatiana, ela nunca utilizou tráfego pago e ela tem uma audiência exorbitante, né? Então, assim, ela conseguiu achar um segredo ali, tá? E isso daí, gente, esse segredo você vai encontrar aqui, ó, testando. Teste, muito teste. É testando que você vai encontrar, né? E eu prefiro o tráfego pago, acho mais fácil, mas também você tem que fazer os seus testes, porque não é todo o conteúdo que a sua audiência vai gostar, ou o seu cliente, que no caso é o meu cliente. Então, quando eu testei a nível nacional, eu não tive grande resultado. Aí eu comecei a testar a um campo menor, dentro da minha cidade. Tanto é que eu tinha um Instagram de 2.500 pessoas, né? Chegou a 3.000 e pouco, depois baixou, aqui isso é normal. E depois eu resolvi abrir um só local, que é o @silviatorres_civil. E esse tem 200 e pouco. Aí tá aquela questão. Às vezes a pessoa procura tanto seguidores, não procure seguidores, procure clientes. São os clientes que me sustentam aqui, que sustentam o meu negócio, né? Sim. Então, eu tenho 200 e poucos, mas já fechei. Já fechei 3 projetos, né? E eu já estou dispensando, porque eu não dou conta de muitos, né? A menos que ele fala, não, daqui 3 meses você pode mexer no meu projeto, daí eu aceito o projeto. Se o cara já vem, eu quero para ontem, desculpa, não posso, não consigo, né? Então, isso tudo eu descobri fazendo, testando, não é daquele jeito, é do outro, meu cliente gosta disso, gosta daquilo, né? E o valor para você conseguir fazer essa divulgação é muito baixo. Vale bastante a pena, mas a um campo nacional fica mais difícil. Mas quando você fala em local, a cidade que eu moro tem 140 mil habitantes. Então, digamos que eu faço um vídeo, esses dias eu fiz um vídeo falando sobre as etapas, né? Para quem quer
para quem quer construir, quais são as etapas que você deve, né, que você deve efetivamente seguir antes de pensar em construir. Então, deu quase 40 mil pessoas, né? E daí as pessoas começam a te procurar no Instagram, no WhatsApp, desculpa. Então, você deixa o link ali no WhatsApp e já influencia o seu cliente a te procurar, a ter um tete-a-tete contigo, né? Aí a comunicação já é outra coisa, né? Sim. Mas é interessante, viu? Você sabe, Silvia, que eu também usei e tive muito resultado para minha vida, no caso aqui, como engenheiro aqui na minha cidade, né? Independente da minha vida como criador de conteúdo. Por quê? O que aconteceu? Normalmente comigo, assim, com todo mundo, acontece assim, você pega uma obra hoje, aí você está andando com ela, aí daqui 2 meses você pega outra, ou vamos dizer, você vai pegando, porque na verdade eu faço o projeto e também tenho a gestão da obra, tá? Sim. Então aí eu vou tocando a obra e entra outra, então nunca fica, tipo assim, quando está terminando uma, mas já tem outras rolando, então nunca fica sem obra, né? E aconteceu um caso diferente, o ano passado é engraçado que as obras foram terminando praticamente tudo junto, sabe? E aí eu falei, nossa, o ano que vem eu vou ficar quase sem obra, né? Eu vou cair muito a minha média de obras. Aí eu peguei, fiz a divulgação, como você falou, mais regional aqui, assim, para pegar, né, projeto e também a gestão da obra. Nossa, realmente com pouco dinheiro, se você for comparar com outros tipos de divulgação aí, apareceu demais mesmo, e que eu tenho uma forma de trabalhar, até durante os nossos cursos eu procuro passar, né? Que eu uso muito os recém-formados, eu tenho muito estagiário. Na verdade, eu sou o experiente do meu escritório e o resto é tudo meninada. Eu tenho desde 20 anos, né, que está estudando na faculdade ainda, com 22, 23, 25, no máximo, por aí. E esse pessoal tem um potencial legal, que quando o cara está comprometido e quer fazer, né? E eu tô ali para orientar. Não, faz assim. Eles aprendem bastante, me ajudam e a gente consegue superar, vamos dizer assim, esses projetos que surgiram tudo junto, porque agora em janeiro apareceu um monte de uma vez. Eu estava com 18 assim para fazer, né? E eu não tinha gente preparado para isso. Então eu comecei a correr atrás de estagiário. E graças a Deus, os estagiários ali vão fazer, né? Porque uma coisa que a gente também, vocês vão vendo, que com o tempo a gente vai ficando mais na parte estratégica do negócio. Como você está falando, né? No marketing, atendimento ao cliente, você vai começar a ver a gestão de orçamento, conversar com o cliente de viabilidade e tal. E essa parte do projeto... Oi. Júnior, só dá uma travadinha aí, que é muito importante essa tua fala, tá? Quero aproveitar isso aí, não vamos perder isso aí, que é muito legal. Isso que o Júnior está falando aí é o modelo de negócio dele, né? Então, olha só que interessante. Então, presta atenção nisso que eu vou falar aqui. O modelo de negócio, muitas vezes, é diferente, né? Quase a maior parte das vezes é diferente a forma que o Júnior trabalha e que eu trabalho, né? Então, bem como o Júnior falou ali, o engenheiro, o dono do escritório, ele vai passar a ser o gestor do escritório. Dificilmente vai ser aquele que vai desenhar, que vai fazer os projetos, né? Então, é um modelo de negócio. Como eu estou começando agora, eu escolhi fazer esses testes. Então, também não posso pegar muito projeto, né? Porque eu não vou ter tempo de me divulgar, né? De testar outras coisas e fazer projeto. Porque isso demanda tempo, né? Você tem que dar atenção ao seu cliente, certo? Então, essa questão aí, muito bom você pensar, muito bom que você falou isso daí, é você pensar que tipo de modelo de negócio você quer. Porque o escritório pode funcionar de várias formas, né? Mas quase sempre, eu tenho colegas que eles preferem projetar. Tem o Krause Engenharia aqui, né? Que eu já fui conversar aqui na cidade mesmo com eles, e ele prefere projetar. Né? Ele é uma pessoa que ele não gosta de atender o cliente e ele também não gosta de trabalhar com o financeiro. Né? Então, assim, cada um vai achar o seu perfil ali, que é isso que o Júnior está falando ali, né? Então, você encontra estagiários, você supervisiona, você treina, que isso também é uma competência que você tem que ter, porque não é fácil treinar uma pessoa para fazer algo que você queira, que aquilo fique daquele jeito.
né? Então, treinamento é isso, é você ter a capacidade de passar o teu conhecimento para que outra pessoa faça assim, da mesma perfeição que você, né? Sim, então, isso mesmo. Que show isso daí. É bem isso aí. E aí a gente vai tendo essa capacidade, né, de coordenar realmente e aí ter várias pessoas que são aprendizes, mas que são competentes, que são fazedores de negócio e vão entendendo e compreendendo. Então a gente no começo tem uma delegação, né? A gente delega com um controle maior, né? A gente fica mais em cima, mas a gente depois vai soltando, porque eles vão também desenvolvendo e vão fazendo. Então, é legal isso, porque a gente percebe que... mas eu, por exemplo, aprendi a fazer o AutoCAD, eu fiz curso de AutoCAD em 1990. Ou seja, a gente fazia em DOS, era uma tela preta e a gente tinha os comandos. Por exemplo, eu ia fazer line, eu tinha que digitar line, não tinha o ícone, não tinha o Windows, né? Que tinha os ícones. Eu fiz o DOS. Então você também pegou um pouco disso. Então a gente, sabe, todo comando a gente tinha que, na verdade, o ideal era saber decorar, com o tempo a gente ia decorando, mas a gente tinha tipo uma tabelinha, né? De qual era o comando que fazia o que fazia, né? E a gente tinha todas essas... Aí, claro, com o tempo, hoje, isso foi muito importante eu ter feito também, né? Então, imagine só, eu tendo uma equipe lá, tendo que comandar, né? Mas não saber como... Né? Então, eu passei por isso que é importante. Sim. Então, às vezes, até tem uns lá que eu falo alguma coisa e falo, nossa, mas será que tá? Aí vai, puxa, é verdade, como é que você sabe isso? Né? E eu não estou no dia a dia fazendo, mas eu lembro, né, de alguns comandos que são os mesmos, né? E claro, hoje tem mais ainda, mas tem os básicos que a gente fazia lá. Então, hoje, claro, né, você já está nessa versão aí com Revit, né? O Cleiton, a gente sabe que usa o ArchiCAD e tudo. Isso é bacana, porque o grande lance, eu acho, que vocês têm que cada vez mais fazer, além de desenhar, fazer realmente um projeto com informações, né? Colocar ali com condições de repente, fazer um orçamento através, né, da colocação de qual tijolo que tem, qual é a argamassa que tem, qual é o tipo de piso que vai ter, quantitativo e tal. Então, aí você vai qualificando isso. E vai chegar uma hora que você... claro, no teu caso é meio aí que você é professora também, mas se você se dedicar só à engenharia, você vai ter uma pessoa que vai fazer isso para você também. Sim. E você vai aprimorando ainda mais e oferecendo mais coisa para o seu cliente também, né? Exatamente, então, exatamente. O progresso vai assim. E legal de você também estar influenciando, né, com essa influência do marketing, que é a estratégia também, porque a grande maioria, né, nós todos, na verdade a grande maioria não, todos saem da faculdade sem saber nada de como se divulgar, né? Como mostrar, o que falar, né? Como a gente falou, que você falou aí das aulas que a gente faz, quanta coisa, a gente falou 3 horas, um monte de coisa. E aí, claro, cada um vai assimilar o que dentro da sua cidade, dentro do seu nicho, que nem eu falo. Tem gente que pergunta assim, qual que é o melhor meio de maneira de divulgar? Depende, né, que eu falo. Né? Então, você encontrou o Instagram, muita gente está encontrando o Instagram, ótimo, mas, de repente, tem alguns nichos que o público não está no Instagram. Sim. Então, às vezes, o Facebook é melhor. Às vezes, ou às vezes nem a rede social. Por exemplo, se eu pegar um público-alvo de uma idade mais avançada, que tenha, por exemplo, um alto padrão, de repente você põe um outdoor dentro de um clube social de alto padrão, você vai ser mais visto do que você pôr no Instagram, porque esse pessoal mais idoso talvez não veja o Instagram. Então, exatamente, você tem que saber aonde seu público está e conversar com eles e saber o que eles querem. Isso que é importante. Sim. Também não adianta eu oferecer para esse público mais velho de alto padrão uma casa popular. Aí não vai dar, né? Não vai dar entendimento. Então, tem muita coisa para se falar sobre isso, né? Exatamente.
E você, então, tá tendo... chegou num ponto que está até tendo que dispensar, né? É uma coisa bem... Sim. tipo... aí o que você faz? O que eu aconselho? Tá? Vamos dizer que ainda você queira estar com o pé nas duas canoas, né? Ou depois um dia talvez você vai ter que resolver isso. Mas você pode selecionar por preço. Se você está tendo mais serviço, chega uma hora que o teu preço vai, que nem o Cleiton falou, ele cobrava R$600 para fazer um projeto, hoje ele cobra 6 mil. Então, ou seja, ele vai sendo reconhecido, as pessoas vão falando, e como tem mais benefício, porque você também está mais experiente, tem mais autoridade que as pessoas já te recomendam, aí você começa a ter melhor preço. E aí você vai selecionando. Então, vamos dizer que você fazia 4 por R$1.000, de repente você vai fazer 2, mas por 4, 5 mil cada um. Quer dizer, você vai fazer menos, ganhar mais e vai ter mais competência também no teu trabalho, né? Verdade. Na verdade, por uns 2 anos eu ainda tenho, por conta do tipo de concurso que eu entrei, se eu desistir de 20 horas, eu perco o concurso todo. Então, eu tenho 2 anos ainda para ficar lá, para conseguir diminuir, né? Regras do próprio concurso, né? Então, vou ter que ir levando, né? Por 2 anos e assim vai, né? Outra coisa que é... Opa, travou? Deu uma travadinha, mas já voltou. Foi segundos. Outra coisa que é muito importante também, que o Júnior também bate muito nessa tecla, né? É você conhecer o nível de consciência do seu cliente, né? Porque como é que você vai fazer um conteúdo, vai divulgar, se você não sabe? Foi o que ele acabou de dizer ali, né? Você vai, de repente, oferecer o teu produto para uma pessoa que não é adequada, né? Ou uma casa popular para alguém que é de alto padrão, ou é de alto padrão, ou a pessoa é de alto padrão, né? Vice-versa. Então, esse nível de consciência você tem que ter em relação ao seu cliente, né? Saber qual é a necessidade dele, onde ele está. Muitas vezes você não vai saber onde ele está, mas você vai testar. Tá aí a questão do, né? O tráfego realmente ele é teste, né? Divulgação é teste de uma forma geral. Assim como o jornal também é um teste. De repente, se você vai publicar lá, o Júnior comentou conosco que ele fazia conteúdos no jornal, né, Júnior? E entregava lá para os clientes dele. Só que, de repente, ele vai falar, por exemplo, sobre porcelanato em um dado momento, não vai surtir tanto efeito, mas em outro momento ele vai falar sobre estruturas e alguém vai, Júnior, vi o seu conteúdo no jornal, me interessei, preciso, e vai, né? E assim vai, né? Eu fazia, só para complementar, eu fazia artigos uma vez por semana no jornal, então tinha uma página que era sobre construção de forma geral, né? Então tinha lá os patrocinadores que tinha lá, casas de materiais de construção, mão de obra especializada e tal, e eu fazia o texto para que aquela página fosse vista, né? E eu não ganhava nada daquilo, mas também não pagava nada. Mas o que eu ganhava era indiretamente, é isso que você falou. Então, um dia eu escrevia sobre madeira, outro dia sobre piso, cerâmica, outro dia sobre pintura. E, na verdade, isso me fez crescer muito, porque eu ia pesquisar, conversava com gente especializada, e aí eu redigia, mandava o artigo para o jornal. E aí as pessoas liam. Mesmo que, às vezes, não era exatamente o que a pessoa queria, mas a pessoa já estava me vendo como uma autoridade. Falou, pô, né, vai lá no Júnior, porque o Júnior já escreveu isso no jornal há um mês passado, sei lá. Então, quer dizer, vai ficando aquela bola de neve. Isso eu fazia já há muito tempo, né? E o que acontece? Que hoje a gente ouve, né, as pessoas de marketing digital falar, né, que tem que pôr conteúdo, né, para as pessoas terem tal. Então, isso a gente, que eu falo é o seguinte, já existia mesmo antes da internet, né, através do caso de um jornal papel. Mas legal, e aí, Silvia, fala mais. Então, vou falar uma frase aqui, depois já vou pular para os finalmente, que eu não sei como é que está o tempo. Vai falando aí, Júnior, que o conteúdo tem um monte aqui. Então, assim, eu vou falar uma frase que eu até anotei essa frase porque foi uma frase que me impactou bastante quando eu fiz o curso de tráfego, né? E eu já estou no nível 3 já do tráfego, né? Então, tipo, eu gostei mesmo disso daí, né? Então, ele diz assim,
o que as pessoas, o nível de consciência das pessoas está relacionado com o que as pessoas, o que elas sabem e o que elas não sabem. No primeiro momento parece estranho, parece não fazer sentido, mas tem total sentido, né? Veja bem, você é um engenheiro civil, né? Então você vai fazer o seu conteúdo ali, como o Júnior colocou ali, às vezes o seu cliente, ele é mais velho, ele não vai estar no Instagram, né? Mas o seu cliente, ele tem um neto, ele tem um sobrinho, ele tem um filho, né? Que à medida que você for entregando esse conteúdo, entregando o conhecimento que você tem, né? Em algum momento você vai aparecer ali para a pessoa certa, certo? Então, o que significa isso? Os que as pessoas sabem e não sabem. Vou citar um exemplo. Eu fui para Rondônia final do ano e eu fui visitar uma pessoa e na casa dela estava cheio de trincas, a casa inteira estava cheia de trincas, né? E ela falou que ela não sabia o que tinha acontecido, que a casa era recente, não tinha um ano e, né, algumas trincas e outras já para rachadura, né? E conversando com ela, aquilo ali, eu lembrei dessa frase. Gente, por Deus do céu, naquele momento parece que caiu a ficha dessa frase. Por quê? A pessoa estava com um problema na casa dela e ela não sabia como resolver, não sabia quem resolvia e nem sabia quem procurar. Então, ela não sabia de nada, né? Então, aí você já começa a pensar no seu conteúdo, né? Então, o seu cliente vai ser, com certeza, essa senhora vai ser o seu cliente, né? Você vai explicar o que é uma trinca, do que pode vir essa trinca, né? É uma forma de conteúdo. Então, faz total sentido, né? Então, eu achei muito interessante. Quando eu fui visitar, eu pensei, olha aí, né? Tá aí um conteúdo legal. A prática do negócio. A prática, né? Eu expliquei, não, vamos ver o que aconteceu, né? Simplesmente a casa dela foi construída sem estrutura nenhuma. Só foi erguida a parede, né, de tijolo ali, e obviamente aquilo deu um rebaixo e começou a dar trinca, e posteriormente com rachadura, e, né, pode vir a colapso. E quando eu conversei com ela e tal, eu falei, ó, vamos ter que resolver isso daí, né? Dei uma consultoria gratuita ali, porque ela me entregou mais do que... né? Então, você pode partir daí. Pode falar, Júnior. Sim. Não, o que eu queria só complementar, assim, para as pessoas que talvez não tenham entendido o conceito de nível de consciência, é bastante interessante isso, que a gente fala assim, ó, existem pouquíssimas pessoas que já sabem que querem e que precisam. Então, esse é um nível de consciência alto, porque ele já está na dor, vamos dizer, ele já está lá, com a casa rachada e tal, e isso e aquilo, e ele já sabe o que precisa consertar e sabe que o engenheiro vai resolver. Então, ele vai te procurar. Então, esse é o nível de consciência do cliente alto, que já está. Só que a grande maioria não está nessa situação, está na situação de falta de conhecimento. Então, nós precisamos educar, né, passar informação, conteúdo, para essa pessoa que nem imagina que o engenheiro vai poder ajudar ela a de repente, enxergar e falar, poxa vida, eu preciso contratar um engenheiro, então, para resolver isso aqui, né? Exatamente. Então, esse é o nível de consciência baixa, que você vai elevar, né? Para levar ele para o topo da pirâmide, que são aqueles poucos que têm consciência e sabem por que precisam, né? E isso é o que a Silvia falou. Muito bom, Silvia, valeu. Valor na prática, né? Você sentiu na pele. Exatamente. Até aquela questão ali, ó, muitas vezes, já ouvi muitos engenheiros falar isso, né? Que as pessoas procuram engenheiro quando realmente é obrigado, né? Mas por quê? Porque ela não tem consciência. E se você não está passando esse nível de consciência dela, o culpado é você conseguindo passar essa informação, né? Essa informação para ela. Oi, deu uma travadinha, né? Travou? Deu uma travadinha. Você sabe que deu assim, ó, carga baixa. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar o carregador aqui, porque senão pode ser que caia. Mas, Silvia, vai falando aí, o meu carregador tá aqui, eu vou dar uma saída da tela, mas eu tô te ouvindo. Certo. Então, assim, ó, a melhor forma de você trabalhar é buscar essa informação. Digamos assim, ó, outro exemplo bem da prática, né? Por que o cliente ele quer resultado, ele não quer saber se você é bom ou se você não é bom, você tem que levar resultado para ele, né? Então, esse nível de consciência que a gente sempre bate ali, é muito bom falar, por que ele tem que te contratar? Qual é o benefício que você vai trazer
para esse cliente? Quem trabalha ali com regularização de imóvel? Agora eu não vou falar certinho o índice, tá, gente? Já li essa reportagem, mas não lembro o índice certo. Mas eu sei que a pessoa que regulariza a sua casa, tá? Aumenta, acho que entre 15% a 25% o valor dessa habitação. Então, ó, o seu cliente já, opa, peraí, então vou regularizar, porque se eu pensar em vender, principalmente quem já está pensando em vender, né? Ah, eu estou pensando em vender, então vou regularizar, né? Porque é o melhor se fazer, vou conseguir um preço melhor, a pessoa que quer comprar consegue financiar, porque e assim por diante, tá? Oi? Tá todo mundo ouvindo, né? Gente, fala aí no chat, vocês estão ouvindo. É que eu tô tendo que... O cabo tá pequeno aqui, eu tenho que encaixar ele aqui no carregador. Mas vai falando aí. Beleza. Pode falar. Então, olha só, eu já vou aproveitar aqui que a gente está falando sobre conteúdo e já vou dar algumas ideias de conteúdo aqui para vocês, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, 40% o Cleiton está colocando ali. Valeu, Cleiton. Obrigada. Então, 40% é o valor que aumenta ali o valor de uma residência legalizada, tá? Então, o seu cliente precisa saber disso. Qual é a sua importância para ele, né? Você está trazendo um resultado para ele, certo? Então, assim, ó, vamos falar agora sobre conteúdo, né? Ideias de conteúdo, porque todo mundo fala sobre conteúdo e não sabe exatamente como é esse conteúdo, certo? Né? Então, o primeiro que eu vou compartilhar com vocês ali, que geralmente eu uso no tráfego isso daí, o que acontece? Quando você utiliza no tráfego, a menos que você pegue essa publicação e coloca no seu feed, essa publicação que você usa do tráfego não vai aparecer no seu feed, né? Não aparece no seu feed. Então, essas publicações que eu estou falando aqui, depois vocês podem ir ali no meu Instagram, tem poucas publicações ainda, mas uma coisa ou outra, à medida que eu for falando, vocês vão entender que tipo de conteúdo é aquele ali, tá? Que eu uso para tráfego. Então, vocês não vão ver muitos desse conteúdo, porque eu só uso para tráfego, eu não deixo ali no feed, certo? Então, o que é um food porn? É a primeira expressão, né? Não tem nada a ver com pornografia, tá? Mas significa... Food porn é uma expressão que se utiliza principalmente para negócios relacionados a alimentos, né? Que o Instagram, além dele entregar muito, dá muito resultado quando você faz esse tráfego. O food porn do engenheiro civil, tá? É aquela foto maravilhosa da obra, aquela foto maravilhosa do projeto que você está fazendo, aquele antes. Quase sempre o cliente sempre dá um clique ali, porque daí eu coloco ali no tráfego, se a pessoa se interessou, clique no link da bio ou saiba mais, a pessoa vai lá, clica e cai lá no seu WhatsApp, prontinho para você conversar com ele. Tá? Então, a primeira ali é o food porn, você encontrar uma imagem sua, não aquela lá que você achou de outro parceiro, né? Aquela sua mesmo. Fiz um projeto, achei legal, vou postar, vou tirar foto, vou printar do meu computador e assim. Só é eu. Mas o seu cliente, ele gosta de saber como é que você trabalha, como é o seu local de trabalho, como é a sua organização. Isso diz muito sobre você, tá? Então, é um conteúdo também, você mostrar os bastidores, tá? Como é que você se organiza, como é que você liga para o cliente. Eu tenho umas plantinhas aqui, né? Antes de trabalhar, né? Agora eu estou trabalhando durante o dia, mas 2020 que eu fiquei só no escritório... eu vim aqui antes de qualquer coisa molhar minhas plantinhas. Eu postava. Aí sempre tinha alguém ali que falava, eu também tenho a jiboia. Ai, que legal que você gosta de planta, também gosto. Depois, mais tarde, essa pessoa vira cliente, ela pede um orçamento. Gente, acredita em mim, confia em mim que isso funciona. E o legal disso daí, ó, que não é... O legal que não é ilegal, entendeu? É algo assim o que eu vou dizer, respeitoso, você não está enganando ninguém, você está mostrando quem você é, né? Porque o legal do Instagram, da rede social é isso, é você mostrar quem você é. O outro ambiente de trabalho eu falei, né? Algumas pessoas não têm escritório, o meu escritório é na minha casa, né? Então eu mostro o espaço do meu escritório aqui, né? Na minha casa, tudo organizadinho, óbvio, né? Não vai mostrar aquela mesa cheia de bagunça aqui, não vai dar certo, né?
Então, isso é um conteúdo também. As pessoas acham que não é, mas é, tá? Como que é o dia do escritório, dia a dia do escritório, né? O que você faz? Eu ligo para a prefeitura, eu vou ali no site da prefeitura e olho como é que estão os meus processos, olho como que está questão de documentação, eu leio alguma lei que eu preciso para poder fazer um projeto. Isso é o seu dia a dia, certo? Júnior, se quiser falar alguma coisa, pode falar. Não. Eu até fiquei meio preocupado. A Daila, né? A Daila Lima disse aqui que deu uma travada, mas agora acho que voltou, porque ela falou para você repetir. Agora eu não sei exatamente a hora que você travou. Que mas pena. O importante eu acho que você, né, falou, não sei exatamente que ponto que ela falou. Mas é isso aí, Silvia. Não, continua, tá legal. Sim. Então, vamos lá. Receitas. Como é que engenheiro civil dá receita? Claro que você pode dar receita, né? Aquele mau cheiro da pia do banheiro, que tem centenas de mulheres que se incomodam. Você é uma engenheira e você sabe exatamente qual equipamento que pode usar, de que forma pode utilizar, né, esse equipamento para evitar esse mau cheiro. A Daíla falou que voltou. Para evitar, por exemplo, uma receita para evitar trincas, por exemplo, né? Que é a impermeabilização das baldrame, que hoje o pessoal está falando muito sobre isso daí, né? Então, é uma receita também. Equipamentos necessários. Outro dia eu vi uma receita que eu achei bem legal, que era para resolver a questão de umidade, né, na parede, que era um produto, era um pozinho, até postei depois, eu procurei o pó e postei no meu stories ali, que você molha a mão do pozinho, não vou lembrar o nome do pó agora, mas você molha a mão do pó, pode colocar dentro da água que a sua mão vai sair sequinha. Isso daí é para colocar junto do cimento ali no momento do chapisco e do emboço ali, né, que aquilo ali, a água não vai entrar ali e vai resolver a questão de umidade da parede, né. É uma receita. Poucas pessoas conhecem esse tipo de tecnologia, né? É verdade, é uma coisa interessante. Eu vi isso no Facebook aí. É algo que resolve assim, ó. É até esquisito, né? Ele põe a mão dentro da água, sai sequinho e o pó em pó ainda, né? Exatamente. Então, assim, é algo novo, você tem que ficar, né? Outro momento também o Júnior falou sobre isso, né? Você sempre está em contato com materiais de construção, com vendedores. Daí tem a nossa colega ali, esqueci o nome dela agora, a Tayane, né? A Tayane, né, que trabalha também com revestimentos, né, você mostrar qual é o melhor revestimento, é melhor o porcelanato acetinado, o polido, que tipo de porcelanato é melhor uma cerâmica aquela reta, como é que é o nome, agora me fugiu o nome, a cerâmica Bolt, né, que fala? A retificada ou a Bolt, que é aquela tortinha, então assim, tudo isso o seu cliente quer saber, né? Dicas de como se organizar para construir, que foi o vídeo que eu falei para vocês, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero construir, pronto. Amanhã já acha que vai conseguir construir e que o projeto fica pronto da noite para o dia. Não, né? Existe ali um tempo mínimo, né? Até coloquei até no vídeo ali que em média demora 6 meses para um projeto de uma casa, até que uma casa simples, né? Mas por quê? Vou citar um exemplo. Recentemente eu fechei um projeto que a minha cliente me contratou, mas ela não era proprietária. Não é que ela não era proprietária, ela é dona do imóvel, né, mas não estava na documentação, certo? Era de um sobrinho dela. Então, o que aconteceu? Isso levou tempo, tá? Quase 8 meses, né? Porque eu tenho que esperar esse sobrinho vir de fora para assinar, tem coisas que eu precisei reajustar no projeto, ela mudou de ideia depois de uns 3 meses, eu precisei mudar de novo. Então, é sempre bom você falar isso para o seu cliente, né? Mostrar na sua rede social que isso pode acontecer durante o processo de um projeto, né? De fazer o projeto. Aí, a pergunta também frequente ali é quanto custa para você construir? Aí você pode fazer uma média, né? São Paulo é um valor, Santa Catarina outro valor, Paraná outro valor, mas você faz uma média, R$ 1.500 um metro quadrado de uma casa simples, mas se for um projeto mais estruturado, mais, né, cheio de firulas, sobra para 2.000 metros quadrados, é uma média, né? Isso também é um conteúdo legal, então vamos lá. Criar conteúdo para o seu cliente.
são noções importantes mesmo, que a gente precisa ter. Porque, às vezes, o cliente não é obrigado a saber de nada, ele não sabe. Não. Né? A maioria não vai saber. Então, você dá um parâmetro, você tem que ter essa noção, sim. Exatamente. Então, criar conteúdo que o seu cliente consome, que não é necessariamente o seu produto, que foi o que eu falei ali para vocês. Você não vende a peça que vai evitar o mau cheiro, né? Mas você tem conhecimento disso. Automaticamente você está entregando um valor ali para o seu cliente, né? E para fechar ali, né? Essa foi só algumas ideias, gente, que eu achei que eu só tinha meia hora daí. E daí, bem no fim, eu só enxuguei bastante ali, né? Mas essa questão de divulgação é muito ampla, existe assim muitos aspectos psicológicos por trás da divulgação também, que você tem que trabalhar no seu cliente. Que às vezes o que acontece? Às vezes você é muito bom mesmo. Aí tem o outro aqui que não é tão bom, mas ele sabe se divulgar, daí ele passa de você, porque ele sabe se divulgar, ele sabe se comunicar, ele tem essa expertise, né? Muito importante frisar isso, porque eu já conheci profissionais maravilhosamente bons e que falam que não tem trabalho, porque eles não conseguem se divulgar, eles não conseguem se comunicar muitas vezes com o cliente, ou às vezes o cliente até procura, mas na hora da comunicação mela tudo e diz que não consegue fechar, tá? Então, foi só algumas ideias, eu espero que eu tenha ajudado aí vocês. Não, com certeza, ajudou muito. E por isso que eu falo, vou repetir aqui, autoestima, né? Porque esse profissional que, na verdade, sabe e é muito bom, foi nota 10 na faculdade, em todas as matérias, e depois não se dá bem na profissão, é que falta aquela autoestima mesmo, de enfrentar o mercado, mostrar que sabe, né? Então, a pessoa ela fica muito técnica, né? Muito só aquele conhecimento de faculdade e deixa de sair para a vida, de se relacionar, né? Mostrar no sentido assim, que você pode ajudar a outra pessoa que quer aquilo e você tem condição, né, técnica, condição de produtividade, condição também de gerenciar, né? Porque muitas vezes o que as pessoas procuram é num profissional que possa dar tranquilidade, que traga benefício. Então a pessoa paga por aquilo, né, desde que tenha um retorno. E aí, às vezes, realmente tem pessoas que têm muita dificuldade e deixam, né? É uma pena, né, de usar daquilo que ele conhece. Então, é aquilo que você falou até no começo, né? Se você tem um conhecimento que você não passa para frente, né? Você guarda para você, ele morre ali, ele não vale nada, né? Vamos dizer assim. Não ele deixa de ser conhecimento, ele só é informação, você não colocou em prática. Para ele ter valor, você precisa começar a colocar em prática, isso mesmo. Porque senão fica só o conhecimento mesmo de informação e falta, né, a sabedoria, né, o saber mesmo, né? Eu acho que tem 3 níveis, né? Tem a informação, aí você tem o conhecimento e depois tem o saber mesmo, que é aquela coisa já vivida, né? Da experiência. Vivida, que é a experiência que você vai adquirindo realmente com o tempo, mas só adquire quem faz, quem corre atrás e vai buscar. É que nem a gente conversou aí com o Cleito, ele disse que, de repente, ele estava fazendo o projeto, ele encontrou um outro nicho porque ele foi atrás e tal. E as pessoas ficam admiradas, falam, nossa, como é que você faz isso? Como é que é? Coisa meio, né, tal. E ele penou a primeira vez, mas depois ele começou, achou o caminho certo e vai tocando e fica até relativamente simples, né? Sim. Fica relativamente bem simples até e você ajuda as pessoas e dá um bom retorno. Silvia, valeu. Eu acho que a gente, né, conversou bastante. Já são 9h15, né? Então a nossa live aqui completa, ela está já com 1h15, né? Não, não, mais. Mais, 7h30, 8h30. Nossa, já tem 1h45. Sim. Quase 2 horas de live, olha só. Então, beleza. Só para fechar, Júnior, que assim, só para fechar, eu gosto sempre de enfatizar algumas coisas, né?
Para fechar ali, gente, juro. Como já eu ouvi uma pessoa falar que às vezes o óbvio para a gente é tão óbvio, mas para a pessoa não está tão óbvio assim, né? Então, assim, ó, hoje a internet fala muito, né? As mídias sociais falam muito sobre a questão de valor. E como eu já tive essa dúvida, eu sei que muitos engenheiros também têm. Como é que eu mostro valor para o meu cliente, né? Então, tudo isso que nós compartilhamos ali é uma forma de você mostrar valor, tá? E eu duvido muito o cliente que não vai querer te contratar pelo preço, tá? Às vezes você é uma pessoa que o seu preço é um pouco mais alto, né, do que outros. Mas se você é essa pessoa que está ali no Instagram, que está entregando conteúdo, que está mostrando, que está engajando, que está ali se comunicando, dificilmente você não vai conseguir fechar um contrato. Dificilmente. Eu sei porque já aconteceu comigo. Eu lembro a primeira vez do meu projeto estrutural, eu tinha muito medo de falar preço. Hoje eu já não tenho mais medo, porque eu também entrego muito conteúdo, né? E eu enfatizo isso quando eu estou falando com o meu cliente. Mostro para ele, ó, aqui eu tenho várias informações, né? E assim vai. Então, essa é só algumas ideias para que você consiga mostrar valor para o seu cliente e para o mercado de trabalho. E uma maneira simples é o seguinte, quando tem valor, é quando aquilo que a pessoa paga é menor do que ela vai receber. Ou seja, exatamente, quando você faz um projeto estrutural, se a pessoa ela vai ter a garantia que está com a estrutura de pé e que está com o cálculo certo. Ela vai ter a forma mais barata, né? De repente, o valor que ela te paga, 3, 4, 5, 6 mil, não sei, é uma economia na obra, é um investimento para ela economizar, não colocar ferro a mais, não colocar concreto a mais, não colocar, de repente, uma estrutura, um pilar desnecessário, sei lá. E isso tudo vai trazer benefício para a pessoa. Então, ela tem que, realmente, a gente sabendo mostrar que ela está ganhando, porque é duro quando o cliente chega e fala assim, a obra vai custar 200 mil, aí eu tenho que pagar mais 10 mil para o engenheiro. Não é assim, mais 10 mil para o engenheiro. Na verdade, os 10 mil que você vai pagar para o engenheiro é para você economizar. O 10 mil já está embutido naquele valor. Você não vai pagar mais 10 mil. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que é um custo a mais. Não é um custo a mais. É uma forma de você investir para que o teu custo fique menor e, mesmo assim, você tenha mais qualidade, mais garantia, né, de prazo. Uhum. E do próprio custo, né? Então, essa aí é o bate-papo que a gente tem que ter com os clientes para mostrar que ele está fazendo um bom negócio, né? Sim. Ele não está pagando o engenheiro porque é obrigado a pagar. Que, né, por exemplo, o cara fala, tem gente que assina RT. Então, é muito mais caro assinar uma RT e pagar 300, 400 reais do que fazer um projeto bem feito, isso e aquilo, com RT e pagar, sei lá, 2, 3 mil reais. Fica mais barato isso, porque isso vai trazer benefício. Agora, uma RT só assinar, ninguém adianta isso, né? Então, isso a gente tem que passar essa cultura para as pessoas. E eu acho que, né, é uma tendência de evolução do país como um todo, da cultura, né, das pessoas. E isso... eu acho que era pior isso. Há 20, 30 anos atrás era pior. Né? Eu não sei na sua cidade, mas a Tatiane mesmo que você falou, ela fala que lá na cidade dela é tudo irregular as obras. Todas. Sim. Todo mundo construía sem engenheiro nenhum. Sim. Então, quer dizer, hoje eu acho mais difícil acontecer isso, porque tem mais fiscalização, tem mais, as pessoas têm mais o nível de consciência, né? Como você falou, mais alto no sentido, sabe? Que é interessante ter um profissional que vai melhorar a casa dela, né? Vai ter um projeto mais bonito, mais confortável, vai estar olhando com uma qualidade de forma geral e tudo mais. Sim, mas é verdade. Isso. Se a gente for ficar falando, nós vamos falar a noite inteira aqui, porque você gosta de falar e eu estou gostando também. Acho bom fazer uma semana, Júnior, aí de bate-papo aí, uma mentoria aí com cada um e fecha tudo. Mas eu estou feliz porque demorou até para a gente fazer isso. A gente está fazendo 4 dias de live com vou falar os alunos, né? Mas são os profissionais de diversos lugares do Brasil, né? Que estão aí
iniciando, mas já fazendo, já atuando, né? Não é iniciando como muitos de vocês começaram aí 3, 4, 5 meses atrás, 6 meses, até um ano, né? Como o Diego já está há mais tempo. Até o Cleiton também está há mais tempo, está acho que mais ou menos um ano. Você, eu acho que uns 6 meses, 8 meses, sei lá. Não, um ano. Entrei no início de 2020. Então, isso é muito gratificante, porque mostra que evoluiu, que vocês foram, né, realmente comprometidos, fizeram um investimento em vocês, né? Então, que às vezes as pessoas aí ficam aí, tá, é que nem eu falo, né? Quando você tem um objetivo, um propósito para você fazer, você tem que ter um plano, meta, você não pode ter plano A, B, C, D. Ah, se não der certo isso, eu faço isso. Se não der certo isso, eu faço isso. Aí você nunca vai entrar com cabeça e tudo naquele projeto, porque você vai sempre... Ah, se não der certo, eu faço o plano B, né? Então, é isso, acabou... Vamos lá, 1, 2, 3, vamos fazer isso aí. Acabou e, Com certeza. E aí a coisa acontece. Com certeza. Valeu, então. Júnior, muito obrigada pela oportunidade. Adorei fazer a live. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. Tchau. Valeu, até mais, então. Valeu, valeu. Eu não sei se ainda tem mais alguém que quer bater um papo aí. Vamos ver aqui se tem alguém ainda. Né? Ó, o Cleiton aqui... Olha lá, vamos dizer, será que o Marangoni... Aí, Não, o pessoal saiu. Valeu, pessoal. Foram 2 horas de live, fantástico, sensacional. Amanhã a gente tem mais, hein? Amanhã nós temos mais 3 convidados aí e de um nível bastante legal, tá? Vocês vão ver que amanhã temos o Flamarion, né? Nós temos o Jackson. São pessoas aí que já têm bastante, já são pessoas com um pouco perfil diferente, já têm mais experiência, tá, na vida prática, foram funcionários durante muito tempo, o Flamarion, por exemplo, 10 anos, e agora ele está começando seu próprio negócio. Então, é muito interessante a live de amanhã, tá bom? Um abraço aí, valeu Diego, valeu Max, valeu Cleiton, valeu o Flamarion tá aí também, um abraço para vocês e até amanhã. Valeu!